Bom dia, abençoadas! Bom dia, bom dia! Já pega aí sua Bíblia, já faz aí o seu café, senta à mesa com o Senhor e chama Ele para estar com você nesse tempo, porque hoje o Senhor deseja falar algo muito importante aos nossos corações. Eu, quando fui ler a palavra, e eu falo que a cada vez que a gente lê, o Senhor ele entrega de uma forma diferente para nós. Acredito que conforme a nossa maturidade, conforme o tempo que nós estamos vivendo, então, eu creio que o Senhor hoje ele vai falar ao coração de vocês algo que talvez vocês precisem fazer, observar, né? E que vocês estejam atentas. Amém? Então, Pai, nesse momento, eu te entrego mais esse dia da nossa vida, eu te entrego esse devocional, que ele é para ti e por ti, Pai, e que todas as palavras que saírem da minha boca sejam direcionadas pelo Senhor, que tudo que eu for ler, Pai, tudo que eu for pontuar aqui nesse devocional, que seja o Senhor trazendo essa clareza a nós e não a minha vontade, não aquilo que eu desejo, Pai, porque o Senhor sabe que muitas coisas eu não desejo trazer aqui, Pai, porque são coisas que nos confrontam, Senhor. Mas eis-me aqui e que o Senhor conduza a tua palavra da forma que o Senhor desejar para cada uma de nós, das minhas irmãs e irmãos que estão ouvindo esse devocional e para a minha vida também, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Eu confesso que na hora que eu li e eu entendi o que o Senhor queria que eu trouxesse, fiquei um pouco incomodada, porque de fato eu nunca ouvi essa palavra em nenhuma igreja, em nenhum púlpito, ninguém nunca falou sobre ela dessa forma que o Senhor trouxe ao meu coração. Não sei se vocês já ouviram, mas estejam preparadas para aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Então vocês podem abrir em Êxodo 32 e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo, deixa eu ver, ao versículo 7. Vamos lendo aqui, vamos lendo. E aí vocês vão acompanhando aí comigo. Mas é Êxodo 32. E começa assim: Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, juntou-se em volta de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que nos conduzam. Quanto a este Moisés, esse homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Disse-lhes Arão: Tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos e das vossas filhas, e trazei-os. Então todo o povo tirou os pendentes de ouro que estavam nas orelhas, e os trouxe a Arão. Ele os tomou de suas mãos, e com um burril deu forma ao ouro, e dele fez um bezerro de fundição. Então eles disseram: São esses, ó Israel, os seus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro, apregoando-o, disse: Amanhã será festa ao Senhor. Vamos parar por aqui? Vamos parar no 5. No versículo 5, claro que se vocês, eu recomendo que vocês leiam, né, todo o texto, mas aqui eu acredito que já dá para a gente tirar o contexto do que o Senhor revelou aqui e trouxe ao meu coração. Arão, eles falam, né, aqui agora na palavra aqui eu não tenho essa certeza, mas eu tô tirando agora mesmo de séries que a gente vê, eles falam que ele era meio que irmão, né, de Moisés, mas talvez seja irmão em Cristo, né, a gente não tem essa revelação. Então, Arão, quando o Senhor chamou Moisés para poder falar com o governador do Egito, né, o rei ali do Egito, que foi as 10 pragas que o Senhor trouxe
para aquele povo ali do Egito, Moisés ele questionou 3 vezes que ele não era capaz de fazer isso. Ele não era bom em fala, ele não queria ir, né? Ele literalmente negou ali durante 3 vezes aquilo que o Senhor estava pedindo para ele fazer, né? O chamado dele. E aí o Senhor falou assim: chame o seu irmão Arão, né? Chame o Arão então, que ele é bom de comunicação, digamos assim, e eu te dou a unção e dou a palavra, né? Aquilo que ele precisa falar. Então eu falo para você e ele conduz toda a conversa. Basicamente isso. Então Arão foi um homem que o Senhor colocou na vida de Moisés. E podem existir muitos Arões na sua vida. Pessoas que o Senhor colocou para você, para cumprir o seu chamado, para aquilo que o Senhor deseja na sua vida. Só que existe algo nesse texto que me chamou muita atenção e exaltou assim, ressaltou nos meus olhos, é que em Êxodo 32, Moisés, aqui em Êxodo 31, Moisés havia subido para o monte para poder falar com o Senhor. E quando ele desce, Arão simplesmente tinha feito um bezerro de ouro. E tinha feito um altar para esse bezerro, para esses deuses que eles estavam falando. E o que isso trouxe, assim, de percepção para mim, é que muitas pessoas que o próprio Senhor coloque na nossa vida, eles não vão ter a mesma visão que nós temos. É doloroso. Mas é isso que muitas vezes acontece. Durante um tempo, Arão estava ali caminhando, era irmão e estava junto, e estou fazendo tudo junto com você, e eu estou tomando conta, e eu te ajudo nisso, eu te ajudo naquilo. Mas chegou um tempo em que o Senhor entrega algo para Moisés, o Senhor chama ele para o monte, onde ele precisa falar de fato com o Senhor, para que o Senhor entregue as leis, os mandamentos para o povo. Arão, ele não consegue discernir mais aquilo. Ele não consegue mais entender aquilo que o Senhor está entregando apenas a Moisés naquele tempo. Arão, ele cedeu. Arão, ele cedeu à vontade, ele foi conivente à vontade do povo. Então a resposta de Arão, infelizmente, foi conivente com o desejo idólatra daquele povo. E aí ele pede os brincos das mulheres, dos filhos, das filhas, fundiu todos eles e fez o bezerro de ouro. Esses brincos possivelmente faziam parte, do despojo ali do Egito. Eles foram utilizados para criar um ídolo que simbolizava a traição de Deus. E a palavra hebraica, Egeu, traduzida como bezerro, ela refere-se a como se fosse um jovem touro, simbolizando força, fertilidade. Isso é algo muito comum daquela época, força e fertilidade para todos. E aí o que nós aprendemos aqui? Que da mesma forma que Arão foi conivente, Eva foi conivente, lá no Éden, aonde o pecado entra. Arão aqui foi conivente, aonde o pecado da idolatria entra. Arão, logo depois, nos versículos mais à frente, se não me engano, no versículo 22, ele começa a se justificar, porque ali é onde Moisés começa a questionar: Arão, mas o que aconteceu? O que houve? Por que fizeram esse bezerro de ouro?
E Arão ele tenta se justificar, colocando a culpa no povo, oferecendo ali uma explicação sobre como que o bezerro surgiu. E essa tentativa de autojustificação, de culpabilização de Arão, veio como um reflexo da fraqueza humana, a tendência de evitar responsabilidades direta com o pecado. E esse tipo de comportamento ele tem repetido novamente na nossa história desde a queda do Éden. Então entra culpabilização, entra ser conivente, entra o pecado. E aí talvez hoje existem pessoas na sua vida que o Senhor colocou para um tempo. E talvez hoje essa pessoa ela já não consegue mais olhar para aquilo que o Senhor entregou a você e compreender o que o Senhor entregou a você. Talvez hoje o Senhor está te alertando, minha filha, olha, ela esteve com você por um tempo, essa pessoa caminhou com você por um tempo e foi uma pessoa que eu coloquei na sua vida, mas ela já não está mais com o mesmo coração. Ela não está mais ouvindo a minha voz. Ela não está mais diligente, obediente como ela era antes. Ela foi corrompida em algum momento. Ela foi conivente com pecados, com idolatrias. Ela começou a colocar a culpa em outras pessoas, dar justificativas em tantas coisas e ela não está mais conseguindo acompanhar aquilo que o Senhor, aquela visão que o Senhor deu apenas para você. Existem visões que o Senhor vai entregar para você e Ele vai colocar pessoas na sua vida para poder te conduzir, para poder abrir as portas, para poder te ajudar. Mas a visão Ele entregou para você. Ele não entregou para o outro. E essa visão, ela precisa permanecer em você. E muitas vezes essa outra pessoa, ela não está enxergando, ela não tem a mesma visão que você. E quando a pessoa não tem a mesma visão que você, muitas vezes ela vai conduzir, ela vai te seduzir, ela vai abrir portas para coisas, ela vai ser conivente com desejos idólatras e de certa forma te conduzir até lá. Porque qual que foi o resultado final que aconteceu nesse versículo? Muitas pessoas morreram. Muitas pessoas morreram porque eles queriam continuar acreditando no bezerro de ouro. Eles queriam continuar pecando mesmo depois que Moisés desce do monte, mesmo depois que Moisés fala que eles estavam pecando, ainda assim eles continuaram. Existem pessoas que talvez um dia tiveram a mesma visão que você, tiveram os mesmos princípios que você. O Senhor colocou essas pessoas na sua vida, mas talvez chegou um tempo em que ela começou a ser conivente com o mundo. Ela está começando a ser conivente com o mundo. Ah, mas foram as pessoas que estão em pecado. Ah, mas são as pessoas que muito insistiram para que eu viesse. E essa pessoa começa a abrir brechas para pecado, para idolatrias, para outras coisas. Começa a abrir portas para o mundo em si e acaba conduzindo outras pessoas. E talvez ela pode estar te conduzindo. Então hoje, o Senhor está te dizendo que você tenha cuidado. Cuidado porque a visão que Ele entregou foi para você, não foi para o outro. Cuidado com aquilo que você abre. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado sim com as pessoas que você entrega o que o Senhor pediu. Porque aqui Moisés confiava plenamente em Arão e Arão estava governando aquele povo enquanto Moisés não estivesse ali.
E talvez você está colocando outras pessoas para governar aquilo que o Senhor te entregou. Porque Ele entregou apenas a você. Foi para você a visão. Foi para você que Ele entregou, não foi para mim, não foi para outras pessoas. E talvez você fale, mas essa pessoa o Senhor usou para abrir as portas para mim. Não seja conivente. Que essa pessoa possa, na realidade, estar sendo conivente com coisas do mundo. Cuidado com as pessoas que estão à sua volta. Cuidado com a visão que o Senhor te deu e talvez você está abrindo essa visão para outras pessoas e elas não vão ter o mesmo entendimento que você. Que o Senhor hoje Ele possa falar ao seu coração. Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas que talvez esteja te tirando do foco? Porque logo depois que isso acontece, logo depois que Moisés desce, ele quebra a tábua que o Senhor entregou dos mandamentos. Ele destrói aquilo que o Senhor entregou. Então muitas pessoas podem te fazer sair da visão, sair do propósito. Que as pessoas que, por mais que o Senhor colocou na sua vida, tome cuidado. Olhe, veja princípios, veja se está alinhado. Ore para o Senhor, olhe para dentro da sua casa. Olhe para a promessa que o Senhor entregou, porque vão existir pessoas que o Senhor vai colocar na sua vida para uma estação, mas elas não vão ficar eternamente na sua vida. Então olhe, observe, tome cuidado, porque a visão o Senhor deu apenas para você. Para você. Então quem vai entender o que precisa fazer vai ser você. E tome cuidado, porque muitas pessoas vão tentar te tirar daquilo que o Senhor está te pedindo. Amém? É uma palavra dura para a gente trazer, é uma palavra desconfortável. Ela é desconfortável para mim levar para vocês, e eu acredito que para vocês ouvirem também. Então que vocês possam orar ao Senhor, para que vocês possam pedir esse direcionamento a Ele, para que Ele fale de forma clara com vocês se existe sim essa pessoa que está te tirando do propósito, que está te tirando daquilo que o Senhor tem te chamado. Olhe, seja obediente. Se precisar afastar, afaste. Se o Senhor fala para você não falar, não fale mais sobre os seus planos. Se você precisar dar passos que o Senhor te conduzir, não deixe essa pessoa governando outras coisas, porque o Senhor entregou a visão para você. Não deixe que essa outra pessoa governe. Que seja apenas você. Amém? Meu coração, ele tá bem apertadinho por trazer essa palavra, porque é uma palavra de confronto, sabe? É uma palavra dolorosa, que muitas vezes a gente ama tantas pessoas que estão na nossa vida, mas existem pessoas que elas não fazem mais parte da nossa caminhada. E essas pessoas que não fazem parte mais da nossa caminhada, que a gente siga honrando, amando essas pessoas, mas que a gente não pare o nosso propósito, o nosso chamado por causa delas. Porque existem pessoas aguardando por você, pela sua voz, por aquilo que você precisa entregar para cada uma delas. E se você ouvir essas pessoas, se você paralisar ou quebrar as tábuas que o Senhor te entregou, muitas pessoas não vão receber essa mensagem, não vão caminhar adiante com você, porque existem pessoas que estão nos aguardando. Então, que o Senhor hoje fale ao seu coração.
Eu tô aqui com muito temor no meu coração, porque eu tentei falar assim da forma mais delicada e amorosa possível para que vocês possam compreender, mas essa palavra ela não deixa de nos confrontar, né? Então, ore ao Senhor, peça direcionamento para que o Senhor traga clareza sobre quem é essa pessoa e estejam rodeadas de pessoas que têm os mesmos princípios, os mesmos valores, que está debaixo da mesma visão que você. Porque se a pessoa não estiver debaixo da mesma visão que você, ela vai abrir portas, ela vai ser conivente com coisas que vai te tirar o foco. Vai fazer você idolatrar, pecar, vai fazer você sair do seu propósito, do seu chamado, vai fazer você quebrar as tábuas que o Senhor te entregou. Então, olhe para sua vida hoje, para as pessoas que estão à sua volta e alinhe cada uma delas com o seu chamado, amém? Um grande beijo no coração de vocês e fiquem com Deus até amanhã.